Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Viver Meditando. Eu sou a Sueli e hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões, trazer algumas reflexões que devem ser observadas para quem está nessa caminhada do conhecimento, do autoconhecimento, do meditador, na busca de si mesmo. A maioria de nós passa grande parte da vida repetindo mentalmente as críticas e os julgamentos que os outros nos dizem, daquilo que é bom, daquilo que não é. E o nosso subconsciente, ele é tão poderoso que ele não deixa escapar um só gesto, uma única palavra que tenhamos ouvido. Palavras e gestos movidos pela raiva ou principalmente pelo medo deixam marcas duradouras nas pessoas. Essas palavras e gestos transformam-se em ervas daninhas e que sufocam o valor que damos a nós mesmos, e vão contra a nossa autoestima. E essas ervas daninhas nos acompanham a vida toda e sempre que a gente tem que tomar uma atitude positiva, ela entra primeiro na frente. O nosso eu é divino, nosso eu é poderoso e ele nunca pode ser alterado. Essa é a grande verdade a nosso respeito. Então não importa o que você já ouviu ou as experiências pelas quais você passou, a verdade permanece sempre inalterada. O nosso eu é divino. Nosso dever nessa vida é conhecer a verdade maior a respeito de nós mesmos e afirmá-la com a maior frequência possível. As palavras, elas são muito importantes para nossas vidas e por isso é preciso usar aquelas que exprimem a verdade, exprimem o amor e todas as coisas boas que desejamos materializar. Palavras e atos de autoafirmação, eles são necessários para neutralizar as coisas desagradáveis que ouvimos e pensamos a nosso respeito. Você pode afirmar várias vezes, como dizem em barras de Access, o universo como pode melhorar, Ou tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ou então ainda, eu sou como Deus é. Então o que nós devemos fazer é tirar ou ainda trocar o foco negativo dessas críticas e julgamentos que fazemos e colocar então nossa atenção, levar o foco no nosso processo pessoal, na nossa transformação pessoal, no nosso autoconhecimento e no estudo que vai nos levar a uma espiritualidade, Isso vai impulsionar a expansão do nosso ser e, consequentemente, para que a nossa vida possa mudar, então, para uma dimensão melhor, uma dimensão mais leve, com abundância, com prosperidade, com espiritualidade, Mais uma vez, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então você pode repetir isso ou fazer as suas frases de autoafirmação. Mestre Rumi, no Ho Oponopono, ele costuma dizer que a gente deve repetir, memórias celulares em mim de tristeza, que sejam banidas, que sejam transmutadas. Então existem muitas técnicas onde a gente pode fazer essa troca do negativo para o positivo. Mas nós podemos assumir também algumas atitudes e posturas durante o nosso dia,
durante a nossa semana, durante a nossa vida. Incorporar isso como uma coisa constante na nossa fala, né? Na nossa atitude. E você pode fazer isso a partir de hoje, de agora. E essas atitudes, elas vão auxiliar muito a mudança da frequência interna que nós vibramos normalmente, né? E vai assim, elevando o patamar, né? Vibracional, e vai nos afastar cada vez mais das frequências mais densas, mais baixas, mais pesadas, que nos mantêm tristes, né? Cabisbaixos e sem ânimo para fazer as coisas. A aceitação, a entrega, o controle dos pensamentos são reflexões importantes para serem assimiladas e trazer, né, a partir do momento que a gente compreenda e incorpore isso, trazer uma maior maturidade para a nossa vida. A aceitação é a essência do respeito por si mesmo e pelos outros. Quando você aceita a realidade da sua vida, demonstrando assim que se dispõe a fazer uma escolha consciente, você estará reverenciando a sabedoria, a força e a tenacidade do Espírito Divino que habita dentro de você. Quando você aceita a realidade das escolhas que você fez ou que os outros te ajudaram a fazer, ou mesmo escolhas do seu companheiro, de alguém da família, e a partir do momento que você se der conta, mesmo sem gostar do que está acontecendo, de que você tem força e coragem para enfrentar qualquer situação, você está honrando o direito de escolha das outras pessoas e sem culpá-las pelas suas próprias feridas. Aceitação é reconhecer que existem necessidades e circunstâncias além das suas. E do lado pessoal, quando você aceita a situação como é, você se torna intensamente consciente daquilo que você não é. Então, você também deverá aceitar, né, que aquilo que você deseja pode não ser fácil. Isso significa que você precisará de uma boa dose de paciência para você conseguir os seus objetivos. Então, seja paciente quando você sentir raiva, quando você sentir medo, ou quando você mentir para você mesma, não aceitando a realidade, fazendo de conta que tudo está bem. Então, com paciência, você deve admitir aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está passando, e aceite que muitas vezes aquilo não é para você, não será para você. Então, aprenda a confiar que o universo proporcionará tudo aquilo que for necessário para que você leve a cabo aquilo que você decidir fazer. O outro aspecto tem a ver com a entrega. A entrega, ela nos permite também enfrentar aquilo que a gente mais teme, antes que isso se torne uma realidade. O medo de estarmos errados, o medo de perdermos o controle, né? E na maior parte do tempo, aquilo que nós tememos, na verdade não tem poder sobre nós, está só na nossa mente, né? Mas mesmo assim a gente está sempre se preparando para o pior. Então, ao nos colocarmos sempre na defensiva, nós ficaremos muito obcecados com o que poderá acontecer, né? Sempre existe o medo de enfrentar
um resultado negativo que é imaginário, mas assim mesmo isso nos paralisa. Então, quando a gente faz uma entrega, né, a entrega ela desmancha essa defensiva nossa e mais, ela nos dá a oportunidade de a gente planejar e de agir de acordo com o planejado. Então, a maioria das pessoas tem medo do desconhecido, tem medo de fazer uma troca do que poderá vir pela frente. Não, a gente não tem que ter medo. A gente tem que desmanchar essa defensiva e confiar que nós temos o potencial para fazer essas mudanças, porque, afinal, nós somos como Deus é. Quando nós nos entregamos a um processo, nós chegamos mentalmente até o fim dele. Nós podemos imaginar as diferentes possibilidades que podem ocorrer ou dar errado durante esse processo. E nós podemos imaginar passar por aquilo que a gente mais teme. E fazendo isso, nós podemos limpar da nossa mente sentimentos de medo e de fracasso. Importante é compreender que os fracassos fazem parte da nossa caminhada e são apenas obstáculos, e esses obstáculos a gente pode transpor. É isso que ajuda e faz com que a gente cresça. E isso também nos faz tomar consciência de que sabemos enfrentar o que quer que aconteça. Então, com essa entrega, nós abrimos um lugar em nossos corações e em nossas mentes para que o Divino nos dê uma nova ideia, um novo pensamento. Quando as coisas estão difíceis, o universo como pode melhorar? E quando as coisas estão indo bem, o universo como pode melhorar ainda mais? Fazendo isso, você sai da preocupação e joga para o seu eu superior, para a sua fonte divina, te mandar coisas cada vez melhores, né? Situações e possibilidades cada vez melhores. Então, o que você pode fazer quando a raiva, o medo ou qualquer outra emoção negativa começarem a tragar a sua mente e o seu ser? É respirar profundamente e se entregar, seja o que Deus quiser. Admita o que você está sentindo e depois procure desapegar-se dessa sensação, na certeza de que o universo vai mandar o melhor para você. Porque o problema não é o que você sente. A questão é a forma como você reage a essas emoções que chegam. Então, se você se entrega ao medo, você fica paralisado e não consegue progredir. Mas se você se entrega e confia que vai dar certo, os caminhos ficam abertos. Quando você embarca numa jornada espiritual, aprenda que você deve sempre se entregar. A entrega é um lembrete ativo de que existe uma lei divina em ação e de que temos que estar sempre sintonizados com essa lei divina. Quando a gente se entrega, tudo flui, né? Tudo flui de acordo com o projeto maior. E mais ainda, quando você se entrega, você dá espaço para que o milagre aconteça na sua vida. Então, a entrega é sabedoria simples, mas profunda, de nos submetermos e de não nos opormos ao fluxo da vida. É o único lugar em que podemos sentir o fluxo, é nesse momento, é no agora, é no momento presente. Isso significa que se entregar é aceitar esse momento que se chama presente, sem restrições e sem nenhuma reserva. Outra questão
que nós devemos observar quando nós entramos na caminhada é o controle dos pensamentos, né? E se controlar os nossos pensamentos é a forma mais elevada de oração. Quando a gente presta atenção naquilo que vai passando em nossas mentes, né? É aquilo que Cristo dizia também, orai e vigiai, né? O controle dos pensamentos, ele não vai mais, então, permitir que você habite na negatividade ou na escuridão, né? Até mesmo nos momentos em que as coisas parecem ir mal, procure respirar profundamente e olhar para a perfeição daquilo. Só expresse a gratidão e só imagine qual manifestação de perfeição você escolherá a seguir. É sempre um caminho, como eu já falei, que se bifurca. O lado esquerdo talvez fosse o lado negativo e o lado direito o lado positivo. Então, quando você percebe que você está caindo num pensamento negativo, se depreciando, faça uma inspiração profunda, um alto lá e escolha outro caminho, né? Procure ver a perfeição, tá? Isso não deu, né? Não está dando certo isso, mas vamos ver onde mais, qual a saída mais positiva dessa situação, porque ela sempre existe. E quando você sempre expressar gratidão, imagine sempre aquilo que estava dando errado, dando positivo, mesmo que seja de uma outra maneira. Porque o universo só vai te entregar aquilo que você der a ele. É como se ele batesse numa tela e voltasse para você da maneira como você mandou. E se você estiver controlando seus pensamentos e mantendo seus pensamentos sempre positivos, sempre num padrão, numa frequência melhor, essa pode se tornar a sua oração, né? Então, nessa pequena fórmula, ou nessas pequenas fórmulas, né, você poderá encontrar uma maior tranquilidade, porque se você está entregando, está deixando fluir, está confiando e transmutando seus pensamentos dos negativos para os positivos, o resultado será tranquilidade, paz, abundância, benevolência e todas essas sensações, essas coisas boas fluirão para você. Só uma questão, no caminho da espiritualidade é importante observar que muitas vezes ocorrem dificuldades na vida da gente, mas muitas vezes essas dificuldades vêm como se fosse um pequeno teste para que a gente possa saber como reagir às situações sem voltar ao método antigo. Eu fumei por muitos anos na minha vida e tive muita dificuldade de parar de fumar. E meus filhos eram pequenos ainda. E como o meu menino tinha um pouco de rinite alérgica e não suportava fumaça, eu resolvi parar de fumar. E parei de fumar e não pensei mais no assunto, mas teve um dia que eu fiquei muito nervosa com uma situação escolar que ele estava envolvido e ele não foi responsável o suficiente quando deveria ser, mas ele era uma criança ainda. E eu respirei fundo e caminhando pela casa eu vi um cigarro colocado no chão. Estava como se tivesse caído ali. E eu peguei aquele cigarro, olhei para ele, esmaguei e falei, não, mas eu não preciso de você para resolver essa situação. Você não será mais uma muleta para mim. Então, eu compreendi que
aquilo veio para me testar. Eu tinha mesmo ultrapassado, jogado fora, vamos dizer, aquela muleta. Sim, eu tinha jogado fora, porque eu peguei o cigarro, amassei e joguei no lixo, né, como que dizendo, eu não preciso de você, eu posso resolver o que for, sem ter que recorrer a isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado das sugestões de hoje, que são... Gostaria que vocês, em meditação, refletissem um pouco sobre isso, porque a gente tem a mania de, muitas vezes, tomar atitudes e reflexões assim, muito reativas, né? Ação e reação. A gente não para pensar, poxa, isso está difícil, mas vamos confiar, vamos entregar para o alto que se eu estou nessa caminhada, eu posso estar sendo testada. Normalmente não são assim que vêm os testes, são quando a gente está realmente assim muito alterado, né? Que os testes vêm para ver se a gente conseguiu superar as nossas moletas, seja cigarro, algumas pessoas se entregam ao álcool, comem muito doce, comem muito, cada um tem uma muleta, né? Então é interessante que quanto mais você vai se fortalecendo na sua caminhada rumo à espiritualidade, e não pode faltar a meditação, porque a meditação é o que te alavanca para o mundo interno, é a ponte que te leva para o mundo interno. Então, faça uso dessas reflexões, né? Faça uso do universo, como pode melhorar, né? Eu sou como Deus é, e onde eu estou, Deus está comigo. Isso vai te trazer uma força, uma confiança e vai fortalecer esse músculo, esse canal de ligação com o seu mundo interno, com a sua fonte de luz sagrada. Então, gratidão e até um próximo encontro. Namastê!